Olá, aqui é o professor Heraldo, bem-vindo ao canal Sociólogo da Araguaia. Vamos trabalhar o tema questões indígenas. Nós aqui da região Araguaia, Norte Araguaia, Araguaia-Xingu, a gente tem uma convivência, né, com os indígenas. Geralmente, eu falo por mim, já estive na aldeia Taprapé, já estive na aldeia Carajá. Então, a gente tem um vínculo próximo com os indígenas, e essa proximidade ela é positiva. Como nós estamos num local que é um local de fronteira, como diz o sociólogo Martins, é uma divisa, né, onde a civilização chegou e encontra os indígenas, encontra os ribeirinhos, o agronegócio está vindo, ou melhor, já chegou. Então, tem essa fronteira. O tema hoje é questões indígenas, professor Heraldo Consuelo de Pereira. Terras indígenas. Terras indígenas, segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, habitada em caráter permanente, utilizada para suas atividades produtivas, e imprescindíveis à preservação dos recursos naturais, necessários para o seu bem-estar e sua reprodução física e cultural. De acordo com seus usos, costumes e tradições, as terras indígenas são bens da União inalienáveis, indisponíveis, e os direitos dos índios sobre elas não caducam. Então, o índio tem o direito dessas terras. Entretanto, essas terras indígenas, essas áreas indígenas, muitas vezes são ocupadas por madeireiros, por garimpeiros, e isso acaba prejudicando o índio cuidar da natureza, cuidar das suas terras. No Brasil, quando se fala em terras indígenas, há quem se tenha em mente, em primeiro lugar, a definição e alguns conceitos jurídicos materializados na Constituição Federal de 1988, e também na legislação específica, em especial no chamado Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73, que está sendo revisto pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso, a maioria da sua bancada é ruralista ou simpatizante do agronegócio, e então não tem uma visão tão ambiental, e o índio acaba sendo prejudicado quando tem um congresso na situação que nós temos atualmente. A Constituição de 1988 consagrou o princípio que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Essa é a fonte primária do seu direito, que é anterior a qualquer outro. Consequentemente, o direito dos índios a uma terra determinada depende de reconhecimento formal. Aquela área é a área indígena, não precisa de um consentimento formal, um reconhecimento formal. E tem algumas coisas, fatos históricos, o cemitério indígena, isso prova que aquela área é deles. Mesmo assim, vários confrontos indígenas acontecem. Marco temporal. O marco temporal indígena é uma tese que defende que os indígenas somente podem reivindicar as terras demarcadas nas quais estavam, fisicamente, até o dia 5 de outubro de 1988, quando foi proclamada a Constituição Federal de 1988. Para isso, esses povos devem comprovar que estavam nos locais em questão. Caso contrário, não têm direito às terras. É importante destacar que o termo marco temporal não existe na Constituição, por isso é considerado apenas uma expressão jurídica. Então, quando falei do Congresso, falei dos deputados, dos ruralistas, eles querem aprovar o marco temporal, porque é interessante. Antes de 1988, os índios não têm direito às terras. Interessante para os ruralistas, é claro. Mas para os indígenas isso não é bom. No Brasil, teve várias situações. A marcha para o oeste. Muitos ruralistas foram para Mato Grosso do Sul, comprar terra da União ou receberam terras da União,
terras que eram indígenas. E hoje os indígenas querem essa terra e não conseguem. E é uma briga judicial, não só judicial, uma briga mesmo de agressão entre índios e fazendeiros. Nós tivemos recentemente aqui no posto da Mata, a terra que era da Suemi Sul, que era dos índios Chavante, e foi uma questão judicial que demorou a resolver, que o pessoal dessa área teve que sair, porque era uma área indígena, mas tudo se começou porque se forjou um laudo que aquela área não era indígena, vendeu para a Suemi Sul, a Suemi Sul pegou os índios, colocou dentro do avião e mandou para a Barra do Garça. Então, assim, e aí os índios retornaram muitos anos depois. Estavam outras pessoas, não vamos nem entrar numa questão de direito, a gente só voltar ao que a gente acabou de dizer, o direito da terra provada que é indígena é do índio, e ponto final. Agora, que se teve uma demora para resolver isso, que o pessoal do Posto da Mata foi prejudicado, poderia ter um desfecho diferente, isso não tenha dúvida. O Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu engloba em sua porção sul a área cultural conhecida como Alto Xingu, formada pelos povos indígenas que estão aí. A despeito de sua variedade linguística, esses povos característicos possuem uma grande similaridade no seu modo de vida e visão de mundo. Então, assim, mostra as aldeias que tem lá no parque, é importante esses índios lá no parque, porque cuida do meio ambiente, cuida ali do parque. Leonardo, Cláudio e Orlando Vilas Boas. Leonardo, Cláudio e Orlando foram os principais idealizadores e participaram do grupo integrado pelo Macheral Cândido Mário da Silva Rondon. Aqui dá-se falar muita coisa. Primeiro, Rondon, com as suas linhas de telégrafos, teve contato com os índios, teve um jeito diferente de tratar os índios, tem uma amizade maior com os índios, isso tanto que recebeu várias homenagens, inclusive o estado de Rondônia em sua homenagem, Rondon. Os irmãos Leonardo, Cláudio, Orlando e Vilas Boas foram muito importantes para a criação do Parque Nacional do Xingu, foram também para o Xingu, para fazer pista de avião, mas com contato com os índios, foram muito importantes para a preservação dos índios naquela área, criando o parque. Com decorrência dos esforços enviados pelos irmãos Vilas Boas e pelo auxílio das personalidades citadas, foi criado em 1961 o Parque Nacional do Xingu, o mais importante reserva indígena das Américas. No aspecto dos índios, os irmãos Vilas Boas implantaram uma nova política indigenista, que basicamente consiste na defesa dos valores culturais dos índios, como o único meio de evitar a marginalização e o desaparecimento dos grupos tribais. A partir da máxima segundo o qual o índio só sobrevive à sua própria cultura, os irmãos Vilas Boas conseguiram implantar uma nova forma de relacionamento entre nova sociedade e as comunidades indígenas brasileiras. Para entender melhor sobre os irmãos Vilas Boas, tem um filme interessante, procurar aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar, o Xingu, é interessante, que conta essa história dos irmãos Vilas Boas no Parque do Xingu. Deslocamento de aldeias. Os povos que estão aí não fazem parte do contexto cultural afro-xinguano. Eles são bastante heterogêneos culturalmente. Foram integrados aos limites da área demarcada por razões de ordem administrativa, em alguns casos implicando o deslocamento de suas aldeias. Essa é uma situação difícil, porque algumas dessas aldeias, esses índios, estavam em um local que já tinha sido desmatado, já tinha sido desocupado por fazendeiros, eles estavam em situação difícil, e aí, para não deixar eles ficarem na extinção, eles foram levados para o Parque do Xingu, e lá encontraram outras etnias. Se foi a atitude correta ou não foi correta, isso aí não vem ao caso nesse momento. O certo era ter preservado a área deles, que não foi preservado. Depois que tudo foi destruído, o que sobrou foi eles ir para o Parque Nacional do Xingu. Parque Nacional. O Parque Indígena do Xingu, o PIX, localizado na região nordeste do estado de Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira, em seus 2.652,3 hectares, a base local exige uma grande biodiversidade. O Parque Xingu aqui próximo de nós aqui. Eu não tive a oportunidade de ir, vou ser sincero, tenho uma vontade, uma hora de ir.
Sei que passa uma estrada dentro do parque, é ruim pra caramba, já ouvi falar, mas assim, não deveria, né, passar uma estrada dentro do parque. Entretanto, é um local que protege os índios, mesmo sabendo que em volta está sendo desmatado. A categoria hídrica de Parque Nacional deveu-se ao duplo propósito de proteção ambiental e das populações indígenas, que orientou sua criação, estando a área subordinada tanto ao órgão indigenista oficial quanto ao órgão ambiental. Foi apenas com a criação da FUNAI, em que em 1967, substituindo o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que o Parque Nacional passou a ser designado Parque Indígena, voltando-se então primordialmente para a proteção da sociodiversidade nativa. Então, o Parque Nacional mudou de nome, né? Largou de ser Parque Nacional para ser Parque Indígena do Xingu. Entretanto, é o mesmo parque, está ali para proteger os índios. Então, pessoal, falar dos indígenas, falar do Parque Nacional do Xingu é importante para nós sempre respeitar a sua cultura, as suas terras, o seu local. Eu sei que conflitos de indígenas, poceiros, fazendeiros, agricultor familiar, isso acontece. E acontece muito, porque muita coisa irregular no Brasil aconteceu. Entretanto, temos que respeitar o índio, respeitar a sua cultura e entender que ele tem uma importância muito grande para nós, brasileiros, não só para o Brasil, para o mundo. Só, tchau para vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Curte, comente, fique à vontade, compartilhe, se inscreva no canal de vocês. Estamos juntos.